Segue sorrir. Pai do Senhor, estamos aqui para mais uma aula, continuando com o tema da revista Servindo a Deus com Alegria. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o tema de hoje é Felizes os que servem com zelo. É a lição número 12. E o nosso memorizando aí para vocês de casa é Romanos, capítulo 12, versículo 11. Que fala assim: trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Sim, muito ânimo aí, povo. E hoje vamos falar sobre servindo a Deus com zelo. E a gente vai um pouquinho falar sobre consagrar-se, dedicar-se e mais pra frente, continuando, uma história para vocês sobre isso. Cara amigo, uma vida consagrada, dedicada a Deus, é o mínimo que podemos fazer comparado ao que Ele fez por nós. Nós devemos sempre ter algo e servir a Deus com zelo, trabalhando por amor a Ele ali. Pois Ele fez o que ninguém mais poderia fazer. Ele nos deu a salvação através do Seu Filho amado Jesus. E que foi um ato ali de graça, de amor, para Deus mostrar o quanto Ele nos ama. Então, a gente deve ser grato a Ele, servindo com amor e dedicação, porque servir a Deus é um privilégio que Deus nos deu. E devemos servir ao Senhor com alegria, entoando hinos e louvores, porque Ele é bom e a sua fidelidade é para sempre. E em Salmos, lá no capítulo 100, vai falar um pouquinho sobre isso. A gente vai ler Salmo 100 aqui para vocês terem uma noção do que ali o que foi falado para a gente se dedicar na oração e em louvores ao Senhor. Salmo 100 diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele um cântico. Com o cântico. Então nós devemos o quê? Louvar a Deus e nos apresentar a Ele com cânticos, louvando, adorando, orando sempre. E diz que a gente deve o quê? Ter 3 coisas muito importantes que a gente vai falar hoje, que é zelo, dedicação e entusiasmo. Guardem essas palavrinhas na sua cabeça. Zelo é cuidar, ter carinho e amor. Então, como eu sou uma pessoa zelosa? Quando eu cuido, quando eu tenho carinho e amor por fazer algo ou por alguém. Dedicação, se esforçar por aquilo, fazer com vontade. E entusiasmo, ter ânimo, ter ali bom gosto. Porque a gente deve ser cuidadoso em cada detalhe ali das nossas vidas para fazer a obra de Deus. Isso mesmo. Você percebe com o que ela falou? Os 3: zelo, dedicação e entusiasmo. São 3, a mesma coisa que compõem a Trindade, que são a perfeita Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se você entende isso, você vai ter poder entregar a Deus o seu louvor, o seu cântico a Deus. O perfeito louvor. Isso mesmo. Então, vamos continuar. Servir a Deus é um grande privilégio, como a Sheila falou, por isso devemos fazer o melhor para Ele. Ao sermos chamados para a sua obra, para a obra do Senhor, Ele espera que façamos com dedicação, assim faziam os irmãos da igreja primitiva. Eles eram cuidadosos, ajudavam uns aos outros na sua necessidade. Sim, servir a Deus é um privilégio. Nem todo mundo tem um cargo na igreja, tem dom. Nem todo mundo tem o dom que você tem. E esse privilégio, essa dádiva que Deus te deu, você deve usá-la com fervor, grato a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida. Não relaxadamente, eu vou ter que ir. Como obrigação. Não é assim. Você deve ser grato por esse dom que você tem e deve ser usado para a obra do Senhor, para ter mais pessoas na igreja, para alcançar as pessoas que não sabem da palavra. E isso, os irmãos
da igreja primitiva, eles tinham um grande zelo, grande cuidado com os irmãos, com outras pessoas, e ajudavam uns aos outros nas suas necessidades. Sim, eles tinham aquele dom deles, eles ajudavam os outros irmãos, ajudavam aqueles que precisavam. E eles faziam isso de gratidão ao Senhor por tudo que Deus tinha feito para eles. E é isso que a gente deve entender, que fazer a obra de Deus é sempre com zelo, com gratidão, para que Deus receba o seu louvor. O cântico novo, é um perfeito louvor, e é isso. A gente já falou isso sobre Apolo, e então, hoje vamos falar sobre Apolo. Apolo era um estudioso, e ele conhecia as escrituras sagradas, ele fazia ali parte da igreja. Ele era um judeu convertido, muito dedicado à obra do Senhor. Sim. Se expressava, ele falava muito bem. Além disso, ele conhecia ali a palavra e ele foi fazer uma viagem até uma igreja de Éfeso, onde Paulo tinha conhecido várias pessoas, também tinha pregado ali e montado uma igreja. E ele foi até lá, esse apóstolo ali, Apolo, ele foi até essa igreja. E ele pregava ali fervorosamente, e suas palavras convenciam quem ouvia. Mas ele percebeu que ainda lhe faltava algo, que ele não sabia tudo sobre Cristo e sobre a salvação. Foi que ele conheceu um casal que é nos apresentado no livro de Atos, no capítulo 18, que é Priscila e Áquila, que trabalhavam também com Paulo ali e estiveram com Paulo. E Priscila e Áquila, quando viram Apolo pregando, falando, falaram: olha, esse jovem, vamos dizer que ele era um jovem, ele conhece a palavra, ele sabe de Deus, mas ainda falta algo, ele precisa aprender algo. Então vamos levar ele até a nossa casa e lá vamos ensiná-lo aquilo que nós aprendemos sobre Jesus e sobre Cristo. Porque até então ele apenas conhecia o batismo de João, mas Deus ia lhe apresentar através daquele casal as outras partes dos versículos que a gente vai aprender mais para frente. Mas é muito importante isso, a gente tirar uma lição disso. O que é dedicação? Dedicação é prestar atenção naquilo que lhe falta. Opa, eu sou dedicada à obra de Deus, só que se falta algo em mim, eu vou ser dedicada em aprender. Por exemplo, eu não sei toda a Bíblia, então eu tenho que estar disposto a aprender. Essa lição a gente já deu ela quantas vezes? Umas 3 vezes? E nas 3 vezes eu aprendi algo novo. E eu sempre tenho que estar disposta a aprender. Porque se eu olhar para essa lição e falar, já estudei, que chato, não vou aprender. O que eu tenho que fazer? Ler de novo. Porque, como diz a palavra de Deus se renova todos os dias, assim como a sua misericórdia. Então, se a palavra de Deus é nova, e ela... Não, a palavra de Deus ela não se renova, ela está sempre presente. A gente que aprende mais com ela. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela tem sim palavra. E ela nos ensina sim. É só preciso o quê? Se dedicar em aprender. Então a gente aprende com dedicação que a gente precisa aprender cada dia mais e conhecer cada dia mais a palavra de Deus, para futuramente a gente usar, assim como a gente vai aprender que Apolo usou. Isso mesmo. O exemplo de Apolo nos ensina como devemos servir na obra de Deus, sendo zeloso em conhecer as Escrituras Sagradas e usar as oportunidades que temos para anunciar a salvação. Sim, Apolo, ele tinha esse conhecimento e usava isso para pregar para as pessoas que não conheciam a palavra de Deus e levava a salvação a eles. Em Timóteo, vamos ler Timóteo. Vamos lá para o capítulo 6 de Timóteo, aí, no versículo 11. Timóteo 6 e 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge das coisas que seguem a justiça. Seguem coisas ruins, hein? Justiça. A piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Segue essas coisas. Apolo, ele seguia a fé, a piedade, o amor,
a paciência, a mansidão. Apolo ele tinha essas coisas. Por isso, ele era uma pessoa jovem dedicado na palavra e fazia a obra com zelo. Apolo também, também devemos ter um coração disposto a receber as novidades, as coisas, novas orientações, pois não sabemos de tudo, como a Sheila falou, não sabemos de tudo e nunca vamos estar sempre sabendo de tudo, sempre aprendendo coisas novas sobre a palavra de Deus. E assim como aquele casal que foi usado por Deus para instruir Apolo, Deus também usa pessoas sábias para nos orientar, a fim de que possamos servi-lo melhor. Sim, tem pessoas mais velhas que sabem mais do que a gente, mas também tem gente nova que sabe também. Mas precisamos estar com a mente aberta, coração aberto, para aprender de Deus, para aprender coisas novas. Assim como Apolo estava com o coração aberto para ouvir a Priscila e Áquila dando as instruções para ele. E vamos continuar aqui. Ele era tão zeloso pela obra de Deus que os irmãos da cidade de Éfeso escreveram uma carta de recomendação pedindo que os irmãos de Acaia o recebessem bem. Em Éfeso, ele foi recebido bem pelos irmãos de lá, e depois da obra dele ter terminado ali, ele ia para Acaia. Então, os irmãos escreveram uma carta para Acaia, o pessoal de lá, para que recebessem ele bem também, assim como em Éfeso ele foi bem recebido. E é isso mesmo, você faz a obra de Deus com zelo, e as pessoas te recompensam por isso. Eles reconhecem que você está ali para ajudá-los, para levar a salvação, para levar a palavra de Deus, que ali a palavra de Deus nos conforta. Apolo ajudou muitos irmãos durante a sua viagem, portanto tinha um compromisso fiel, servindo a Deus com zelo e dedicação. E é isso aqui. Amém. Olha só, como a gente deve sempre servir a Deus com zelo e dedicação. Lembrando que zelo não é fanatismo, temos que ter cuidado com isso. Zelo é amor, carinho e dedicação, é um cuidado, é ter cuidado com a obra, não ser fanático por ela. A gente tem que tomar muito cuidado com esses extremos, porque um fanatismo é outra, cuidado é outra. Zelo, querer a casa de Deus bem, mas querer bem não quer dizer que a gente deve julgar os irmãos, só porque Deus fala que não pode isso, não pode aquilo, a gente vai falar, você está errado. Não, zelo é cuidar. E cuidar da casa de Deus também significa cuidar do coração das pessoas. Porque onde Deus mora? No coração. A gente tem um templo físico, sim, para que todos se reúnam e cultuem. Mas o nosso templo, ele mora aqui dentro. E se a gente não cuida e não zela pelo templo que está no coração, a gente está fazendo a obra errada. Então temos que ter muito cuidado com essas coisas. Tenha zelo, não fanático pela casa, tá? Cuide do coração, templo, aqui, e cuide desse daqui também. Mas primeiro desse. Quando você cuidar desse daqui, o de fora, você vai fazer isso natural, que você nem vai ver. Vamos lá. O exemplo de Apolo nos ensina a aprender mais sobre a palavra de Deus. A palavra é o quê? A Bíblia. A Bíblia nos ensina, palavra de Deus. E nós devemos nos empenhar para servi-lo com a maior dedicação possível. Quando somos zelosos pela palavra, além de agradarmos a Deus, também damos bom testemunho, e por isso o reino de Deus é estabelecido na terra. Em Salmos, no capítulo 16, no versículo 5, fala assim, Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho, é o meu futuro e o meu presente, e tudo que está em tuas mãos, tu dirige a minha vida. Então, olha só, ele está dizendo que o Senhor é Deus, o Senhor é tudo que ele tem, o Senhor tem o futuro dele nas mãos, e é ele quem dirige as nossas vidas. E a gente que deve sempre pensar assim, é Deus quem cuida da gente, Deus é o nosso Senhor, Ele cuida do nosso futuro e da nossa vida. E a gente deve sempre dar bons testemunhos.
Em Tito, no capítulo 2, a partir do 6, vamos ler rapidinho o 7 e o 9, o 10b. Tito 7 fala: você mesmo deve ser em tudo um exemplo de boa conduta, sendo sincero quando estiver ensinando. Use palavras certas para que ninguém possa criticá-lo e para que o inimigo fique envergonhado por não terem nada a dizer sobre o seu respeito. E em 10, a partir do B, fala: desse modo, por causa das coisas que eles fizerem, todos falarão bem da doutrina e a respeito de Deus, nosso Salvador. Então, quando a gente faz as coisas corretas, com zelo, amor e dedicação, o inimigo não tem como nos acusar e ele se envergonha, porque eles não podem, as pessoas não vão poder nos criticar. Mas a gente tem que ter o quê? Dedicação, zelo. Como fazendo isso? Lendo a palavra e orando. Porque quando a gente lê a palavra, a gente aprende. Quando a gente ora, a gente está dizendo: Senhor, use isso aqui, porque é daqui que vai sair a vontade de Deus, os pensamentos, a palavra e o amor. Conhecer a palavra é importante, mas orar e deixar o Espírito Santo agir também é, porque tudo trabalha em complemento, entendeu? Palavra, oração e o Espírito, para que você aprenda e ele te ensine. Quem nos ajuda sempre é o Espírito e ele vai sempre estar nos orientando. Então, o que você aprende hoje é: trabalhe com zelo, dedicação, entusiasmo, orando e intercedendo ali, pedindo para o Espírito Santo te ensinar. Sim. As perguntas estarão aqui embaixo para melhor memorização de vocês. Sim. Curtam o vídeo. Compartilha. Se inscrevam. Isso, ativa o sininho. E comentem se o comentário estiver aberto, senão as nossas redes sociais estarão aqui embaixo para melhor ajudá-lo. Yes. E se você tiver alguma sugestão de melhoria para nós, Sim. como vídeo, ambiente, som, ou até o modo como a gente fala, estamos abertos aí às sugestões, estejam abertos aí a comentar e nos ajudar a melhorar. Sim. Obrigado por mais um vídeo, até a próxima aula. Pai do Senhor.